Vamos ler todo o Salmo 127. Vemos o que diz a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Esses os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Oremos. Pai Santo e Deus dos misericórdias, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco e tem concedido que chegássemos ao final de mais um ano e já surge as portas mais um novo ano. E te pedimos, Senhor, tuas bênçãos para este ano que agora se inicia e que possamos, ó Pai, sermos mais fervorosos neste ano, possamos ser mais persistentes na tua obra e possamos, Pai, a cada dia vivermos de forma agradável aos teus olhos. Nos ajude nesse momento para que possamos, Senhor, compartilhar a tua palavra com nossos irmãos nesta noite e que assim, Pai, cada um de nós possamos ser alimentados com a tua palavra nesta noite e vendo o poder do teu Santo Espírito, não seja a palavra de homem, mas a palavra de Deus. A tua palavra, Pai, pois elas me discernem espiritualmente. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Expectativas futuras, nosso assunto de hoje. Pois cada ano, cada novo ano que se inicia, há uma grande expectativa da humanidade por um futuro próspero, por um futuro fecundo. Todos procuram o quê? Procuram melhoria de vida. Todos procuram melhoria de vida em todos os setores possíveis. Também procuram uma estabilidade financeira, um poder aquisitivo. Também podemos dizer como eles cantam, né? Saúde para dar e vender. Então, pessoas estão procurando muitas expectativas. Procuram também o maior conforto no seu lar. Procuram por diversões, lazer, férias prolongadas, viagens dentro do Brasil, como viagens ao exterior e uma infinidade de outras coisas. Cada novo ano é a mesma coisa, tanto que todos se confraternizam, todos desejam boas festas aos demais, uns aos outros, e quando desejam também esperam para si o mesmo benefício, que tudo dê certo e tenham realmente boas festas. No entanto, somente Deus pode nos garantir o futuro. Somente Deus pode garantir o futuro. E muitas vezes não se percebe essa situação e não se percebe que somos fracos e que estamos diante de um Deus todo-poderoso, porque Deus é soberano em cada dia de nossas vidas. O nosso contexto que foi lido no Salmo 127, nós lemos: se o Senhor não edificar a casa, em vão que trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão ela vai ser vigiada pelos guardas. Então veja aí que há a soberania divina, a soberania de Deus. E muitas vezes vidas são gastas em caminhos perversos, em caminhos distantes de Deus, em uma vida infrutífera, espiritualmente falando, de forma que
nem essas pessoas, elas podem de fato dizer se poderão subsistir. Muitos passam o ano inteiro distante dos caminhos do Senhor, e mesmo assim querem garantir expectativas futuras, apesar de estar distante do caminho do Senhor, querem se dar bem, querem prosperidade, querem riqueza, querem uma vida estabilizada, de forma que querem ser bem-sucedidos, mas na realidade eles estão como a navegar em um barco sem leme, por isso não chegarão ao destino com segurança. De fato, serão levados pela correnteza das águas para a destruição, que a Bíblia diz que o desejo dos ímpios perecerá. No Salmo 111, versículo 10. Os ímpios estão em caminhos controversos, em caminhos distantes dos caminhos do Senhor. Eles a cada dia estão procurando alguma coisa que possa satisfazer o seu ego, mas eles não se dão conta que Deus é soberano. Eles não se dão conta que se o Senhor faltar nas suas vidas, a coisa vai de mal a pior, a coisa não vai dar certo. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor é soberano em cada momento das nossas vidas, em cada milésimo de segundo, em cada segundo, em cada minuto, em cada hora, em cada dia. O Senhor é soberano. Devemos lembrar muito bem disso, para que não possamos confiar nos nossos méritos, confiar naquilo que nós podemos fazer, ou confiar no homem, no braço de carne, mas confiar no Senhor, que é soberano, e Ele nos fará subsistir diante do mal. Se o Senhor não guardar a cidade, o trabalho dos vigias será totalmente inútil. Muitos países estão até aos dentes com armamento, estão armados até os dentes com armamento pesado, com armamento de destruição em massa, prontos para atacar o inimigo. Mas todo esse material bélico, esse material de guerra, ele não vai servir de nada sem o auxílio divino. Quantos dispunham de melhores guerreiros no passado? Civilizações guerreiras acostumadas ao combate, mas elas foram derrotadas pelos filhos de Israel, porque o Senhor Deus era com eles, e o seu material bélico não lhes serviu de coisa nenhuma. E da mesma forma acontece atualmente com os países que estão armados até os dentes. Pois a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta todo material bélico, certamente todos cairão à espada, se não tiverem a proteção soberana de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 37, versículo número 9: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor, o que acontece? Herdarão a terra. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam na soberania de Deus, aqueles que confiam no Senhor, então eles darão seu fruto. A Bíblia diz que na velhice ainda serão viçosos, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, não se fadigarão. Por quê? Porque confiam no Senhor, esperam no Senhor, suas vidas estão colocadas diante do Senhor, ao dispor do Senhor. Irmãos, este ano de 2012
nós estivemos colocando as nossas vidas diante do Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor para o servir, nós o servimos com todo o nosso coração. Como tem sido nosso agir diante do Senhor? O Salmo então diz: inútil pois será a vontade de madrugada, inútil será o trabalho sem a providência de Deus para prover o alimento. Será totalmente inútil. Inútil o levantar-se de madrugada, cada dia, sem o auxílio divino, sem o amparo de Deus, sem a proteção de Deus. Lemos no Salmo 128, nos versos 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Somente aqueles que esperam no Senhor podem esperar que o seu trabalho seja proveitoso, seja um trabalho proveitoso, pois o seu alimento será abençoado pelo Senhor. O Senhor abençoará o seu trabalho, o Senhor abençoará o trabalho daqueles que o têm como soberano em suas vidas. Eles verdadeiramente serão alimentados, como diz o Salmo 37, e versículo número 3, eles verdadeiramente serão alimentados. Mas, irmãos, Deus é soberano também dentro da vida familiar, dentro das nossas famílias. Muitas vezes nós achamos que dentro da nossa casa a gente faz o que quer. Como diz o ditado, pinta e borda. Mas não é assim. Na realidade, nós precisamos reconhecer que nós temos um ser superior, que nós temos Deus. Antes de nós fazermos qualquer coisa, nós precisamos consultá-lo. Porque isso mostra que nós estamos confiando na soberania de Deus, que nós reconhecemos em Deus que Ele é soberano, que Ele é quem orquestra as nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Que queiram ou que não queiram os povos, Ele é Senhor. Que queiram ou que não queiram, o Filho de Deus é Senhor. Mesmo que eles digam, eu não reconheço Jesus como Senhor da minha vida. Mesmo que digam isso, mas independente disso, Ele é Senhor. Ele dirá e a coisa se fará, porque Ele é Senhor. Ele é soberano. Da mesma forma, as famílias aqui reunidas devem ter em mente que não é o marido que manda, não é a esposa que manda, não é os filhos que mandam, mas é Deus quem manda. Uma família que Deus é o cabeça, então é uma família abençoada. Uma família que o esposo está ali recebendo orientações da palavra de Deus e traz para a sua família, vai ter uma família saudável espiritualmente falando. Então, irmãos, Deus é soberano nas famílias. O Senhor estabelece as famílias. Ele é que permite com que filhos nasçam aos pais e se formem famílias. Assim como Ele estabelece reinos. Um reino, ele não pode subsistir sem o temor de Deus. E nós podemos constatar isso em Jeremias 48 ao 42. Capítulo 48, versículo 42. Assim as famílias serão entregues à vaidade se não forem edificadas sobre o verdadeiro fundamento. Serão destruídas se rejeitarem a orientação do Criador. Igualmente acontecerá como aconteceu com Acã, filho de Carme, da tribo de Judá, que foi apedrejado com todos os seus, em Josué 7, 24 e 25. E da mesma forma também o que aconteceu com Coré,
filho de Gizá, da tribo de Levi, que foi engolido vivo pela terra com todos os seus familiares. Em Números 16, 32, porque o seu coração não era reto para com Deus, porque eles não tinham o Senhor como soberano nas suas vidas, como Senhor das suas vidas. Pois os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá, como diz em Provérbios capítulo 12, e versículo de número 7. Então os justos, eles serão prósperos, os justos permanecerão, mas os ímpios serão desarraigados. Os filhos, eles são dádivas divinas. Os filhos são dádivas divinas. O verso 4 diz: como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Então, dádiva divina. Sara, a mulher de Abraão, era estéril, como nós vemos lá no Gênesis, no capítulo 11, verso 30. Ela não poderia dar filhos a Abraão, porque ela era estéril. No entanto, as promessas de Deus para Abraão não estavam fundamentadas na pessoa de Sara, não estavam fundamentadas na capacidade de Sara, mas no próprio poder de Deus. Ele prometera que os descendentes de Abraão seriam como? Tão numerosos como as estrelas dos céus. Em Gênesis capítulo 15, e versículo 5, você pode constatar Deus dizendo para Abraão: conta as estrelas dos céus, se as puder contar, assim será a tua descendência. Assim mesmo, Sara já estava avançada em idade, mas a sua idade, a sua velhice, não impediria de forma alguma com que o Criador realizasse o que ele prometeu, cumprisse a sua promessa, porque Deus é quem abençoa, Deus é quem concede os filhos, Deus é quem concede as famílias. Então, meus amados irmãos, mesmo em idade avançada, Sara recebeu a revelação de que teria um filho ainda na velhice, no tempo determinado por Deus, em Gênesis capítulo 18, verso 9, verso 11. E quando o tempo que Deus determinou chegou, o que foi que aconteceu? Falhou a promessa? Não. A promessa se cumpriu totalmente. E Abraão teve o privilégio de ter o seu filho, o qual ele botou o nome de Isaac, conforme nós constatamos em Gênesis capítulo 21, verso de 1 ao verso número 3. A Abraão foi concedida a dádiva de ter um filho ainda em sua velhice, posto que o Senhor era a sua esperança. Por isso pôde isto acontecer. Assim são abençoados todos aqueles que confiam em Deus. Eles serão atendidos em tempo oportuno, no tempo determinado por Deus. Esse é o tempo oportuno, o tempo determinado por Deus. O tempo oportuno não é o tempo que nós determinamos. O tempo oportuno não é o tempo que nós dizemos tem que acontecer agora, vai acontecer agora, Manda, Senhor, agora a bênção, manda, Senhor, agora a cura. Não é porque nós dizemos isso que o Senhor vai mandar, mas a coisa acontece no tempo de Deus. Isso se o Senhor quiser. Ele não é obrigado a fazer nada, porque Ele é soberano. Nós devemos esperar no Senhor, nós devemos aguardar pacientemente pelo Senhor. Há um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Na realidade, Deus não tarda. Deus não tarda, porque Deus faz a coisa dentro do seu tempo. Nós aqui somos finitos, nós aqui somos humanos e que achamos que Deus está tardando. Mas Deus não está tardando. Deus está fazendo a coisa toda programada, dentro do seu tempo. Ele vai agir no tempo certo. Nada foge ao controle de Deus.
essa questão de dizer Deus tarda, mas não falha, e essa é uma colocação maligna. Isso não existe na palavra de Deus. Isso é o inimigo tentando dizer que Deus falha em determinado ponto, mas Deus não falha. Nós é que somos falhos, nós é que somos apressados, nós é que somos finitos, mas Deus é infinito, Deus é poderoso, Deus é soberano e vai realizar aquilo que tem para ser realizado no momento em que Ele estabeleceu, no momento em que Ele determinou. Então Ele vai definir o tempo, não somos nós, e nós precisamos reconhecer isso. Uma família com muitos filhos aumentaria a segurança da casa. Mas o fato é que naquele tempo Deus concedia às famílias muitos filhos, até porque naquela época existiam muitas guerras, muitos conflitos, e quanto mais numerosa fosse a família, mais guerreiros elas tinham para defender a sua casa, para defender o seu pai. Então veja que o Salmo diz: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Então o homem que carrega flechas, um guerreiro com flechas na sua aljava, então ele está armado para tirar flechas no inimigo. Assim o pai de família que tinha muitos filhos também estava armado para atacar o inimigo, para defender a sua fazenda, os seus bois, para defender os seus bens, para defender a sua família. E as pessoas temiam atacar essas pessoas que tinham muitos filhos. Este era o caso de Jacó, que tinha 12 filhos. E em um certo momento, um cidadão foi lá, pegou uma das irmãs lá dos filhos de Jacó, e fez o que não era para fazer, desflorou a Diná. Então os filhos de Jacó foram lá e destruíram aquelas pessoas e saquearam seus bens, como recebendo deles uma dádiva, pelo fato da sua irmã ter sido desflorada. Mas será que eles teriam conseguido fazer isso se tivesse apenas um irmão? Certamente não, a não ser que ele conseguisse o exército. Às vezes Jacó tinha vários filhos, e eles foram lá e destruíram aqueles homens. Durante o período em que eles haviam sido cirurgiados, no princípio eles fizeram que iam fazer um pacto com eles, e para eles entrar na família dele e pegar as suas mulheres e casar com elas, eles teriam que se circuncidar. E quando eles aceitaram fazer o pacto, se circuncidaram. Então eles estavam no pior momento da dor da circuncisão. Então eles foram lá e exterminaram, porque ofenderam a sua irmã, desfloraram a sua irmã Diná. Em Gênesis capítulo 34, versículo 27, você vai ver esse caso. E Deus concedia àqueles que o temiam, concedia muitos filhos. Eles concediam uma pequena garantia que o pai de família ia ter ali com os seus filhos para lhe defender caso lhes sobreviesse algum mal, alguma outra família contra-atacando. Assim aqueles que dirigiam suas famílias dentro do temor de Deus, dando a ele a primazia de suas famílias, eram protegidos pelo Senhor. Meus irmãos, meus amigos, não há expectativas futuras fora do Criador. Alguns têm muitas expectativas para o ano que ora se inicia, mas eu quero dizer, não existe nenhuma expectativa fora de Deus. E a maioria dessas expectativas futuras, elas não estão confiadas em Deus, elas estão fora de Deus. Há pessoas que nem consultam o Senhor,
estão fazendo planos sem consultar o Senhor, não sabem nem se vão estar vivos amanhã. Então não existem expectativas futuras para aqueles que estão distantes do Senhor, expectativas fora do Senhor. Sem Deus, a casa não será edificada. Foi o que nós lemos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. De forma nenhuma, sem Deus a casa subirá. Nenhuma esperança haverá para os edificadores, caso não estejam confiantes no Senhor. Todas as suas obras lhe serão por laço, tendo em vista que não procuram a dependência em Deus. Nada do que nós vamos fazer terá algum êxito se não botarmos a nossa confiança diante do Senhor. Então, se ficarem sempre distantes do Criador, sem confiança no Senhor, irão de mal a pior, irão ao fracasso, ao total fracasso. Tudo porque não buscaram o auxílio do Senhor. Eles fracassarão. Não se reconhece a soberania de Deus. Muitos não reconhecem a soberania de Deus e dá pouca ou nenhuma importância para ela. Dá nenhuma importância para aquele que é o Criador Supremo, aquele que é o Eterno, o Santo, o Eterno Deus, conforme vai dizer Isaías 57, versículo número 15. Em cada milésimo de segundo, em cada minuto, em cada hora, em cada dia, o Senhor é soberano em nossa vida e deve ser o soberano em nossa vida, ou então não haverá futuro, ou então estaremos fracassados e destruídos. Sem a intervenção soberana de Deus em nossas vidas, estaremos fracassados, porque a intervenção de Deus em nossas vidas é essencial para um resultado positivo, e é mais essencial do que o esforço humano, do que, como diz lá a palavra de Deus, que é inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de doce, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então vejam, meus irmãos, que sem Deus, sem intervenção soberana de Deus, tudo será sem nenhum sentido, sem nenhum valor, pois todas as coisas subsistem por meio dele e para ele, conforme Colossenses capítulo 1, versículo número 17. Sem Deus as cidades estão desprotegidas, totalmente desprotegidas. Igualmente não haverá segurança nenhuma nas cidades, mesmo que os governos encham as suas ruas de vigilantes. Mesmo assim, as cidades serão tomadas e os seus moradores serão levados cativos, porque seus corações estão distantes do Senhor. Esse foi o caso de muitos reis da antiguidade, que sucumbiram, que desfaleceram e foram derrotados diante do inimigo, uma vez que o seu ego os conduzia a caminhos tortuosos, caminhos distantes do Senhor, e portanto eles foram totalmente ao fracasso. Esse também foi o caso do rei Ezequias, rei de Jerusalém, que viu os filhos dele serem mortos na sua frente, e depois de que ele viu, para que a última visão que ele visse fosse a visão dos seus filhos sendo mortos, os seus algozes, os seus opositores, os seus inimigos, furaram-lhe os olhos, para que nada mais ele visse, apenas os seus filhos sendo mortos. E aquela imagem iria ficar gravada na sua mente para sempre. E por que isso aconteceu? Porque coisa terrível aconteceu com aquele rei, porque ele rejeitou o Senhor, porque o seu coração não era reto diante de Deus, porque Deus não
exercia a soberania na sua vida. Deus tem sido soberano na sua vida, irmão. Além disso, os inimigos de Ezequias destruíram completamente Jerusalém, derrubaram os seus muros, e aí ela ficou desprotegida, ficou fragilizada diante dos seus inimigos. Vejam que isso aconteceu lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo 10. Jerusalém teve seus muros destruídos. Sem Deus, as famílias não têm nenhuma condição de ser compostas. Lembro-me de um certo irmão com a sua esposa, que eu tenho o seu primeiro filho. E então, em um dado momento, eles começaram a pensar que iam perder aquele filho. E aí então, eles ficaram como que desesperados, porque poderia ter o risco da perda do seu filho. E o que aconteceu? Eles resolveram confiar no Senhor, resolveram orar ao Senhor, entregar nas mãos do Senhor. E o resultado foi que tiveram o prazer, a alegria de colocar nos seus braços o seu filho, seu primogênito, que o Senhor lhes concedeu, porque eles reconheceram que diante do Senhor, somente o Senhor é soberano, que a sua família só podia ser estabelecida, estruturada, os seus membros continuariam vivendo, se o Senhor fosse então o soberano na sua vida. Sem Deus, as famílias não são compostas. E sem a orientação e a direção de Deus entre as famílias, elas são esfaceladas, elas são destruídas. Os próprios membros da família se destruirão entre si, por causa da inveja, por causa da desunião. Assim aconteceu com Caim, que matou Abel, o seu irmão, em Gênesis capítulo 4, versículo 8. E por quê? Porque o seu coração não era reto para com Deus. As suas ações eram ações malignas, ações destrutivas. E a palavra de Deus diz: porque causa matou? Porque ele era do maligno. A palavra de Deus diz. Então, 1 João 3, e versículo 12, nós vemos dizendo que ele era do maligno. Ele não tinha o temor de Deus, era um homicida, um egoísta, um rebelde. Ele não buscou a direção de Deus e ainda por cima agiu com arrogância para com o seu Criador, quando lhe perguntaram sobre onde estava o seu irmão Abel. Respondeu de forma grosseira e irônica, dizendo para o Senhor: não sei, sou por acaso o guarda do meu irmão? Eu sou agora o vigilante do meu irmão? Quer que agora dê conta do meu irmão? De onde ele está? Você pode ver isso no Gênesis capítulo 4, versículo 9, em que ele diz isso. Então, o Senhor é soberano, e há muitos que estão como Caim, agindo desta forma, não reconhecem a soberania de Deus e acham que são tal. Um certo rei, Nabucodonosor, ele também pensava que era o cara, ele pensava que era o grande, pensou que ele, pelo seu poder, havia erigido Babilônia, ele era um Deus. O resultado foi que ele foi comer planta como animais, e nasceu garras, unhas como dos animais, nasceu pelo no seu corpo, e o orvalho molhou o seu corpo. E depois, quando ele voltou aos seus sentidos, então ele reconheceu
que só existia um Deus Todo-Poderoso, deu glória a Deus. Mas há muitos que hoje estão precisando viver uma vida como este rei, para que reconheçam que o Senhor é soberano. Então, sem Deus, não existem expectativas futuras. Você não pode pensar em futuro se Deus não for soberano em tua vida. Você não pode pensar em futuro se Deus não tiver transformado a tua vida. Você não tem nenhum futuro se o Senhor Jesus não for o Salvador da tua vida. Você não tem nenhum futuro se não entregar a Ele a tua vida, confiar nele, deixar que Ele faça todas as demais coisas. Então, meu dileto amigo, meu prezado irmão, eu quero dizer que neste ano que ela se inicia, possamos fazer um compromisso com o Senhor e dedicarmos mais as nossas vidas à causa do Senhor. Falemos do Senhor para outras pessoas com mais intensidade, com mais dedicação, com mais determinação. Vamos evangelizar, vamos propagar o Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Há muitos que falam de outras coisas, como diz o hino, sabeis falar de tudo que nesse mundo há, mas não sabe falar de Cristo, não sabe falar de Deus, que nos alimenta, que nos dá força para o trabalho, que nos dá a vida. Então que nós possamos falar do Senhor. A confiança direcionada para fora de Deus está fadada ao fracasso, posto que está agarrada a falsas expectativas futuras. Muitos planejam a cada ano novo e ao final são decepcionados. Uma certa pessoa investiu todos os seus bens em um filho que estava estudando medicina e pensando, depois, quando se formar, eu vou ter um descanso. Depois, quando se formar, ela vai me ajudar, vai sustentar a casa, vai repor aquilo que eu gastei com ela. Mas não houve tempo, porque sua vida, a vida da sua filha foi ceifada antes que concluísse o curso que estava fazendo. E muitos já estão fazendo planos sem o Senhor na sua vida, mas não sabem se vão permanecer até amanhã, não sabem se vão durar, porque não confiaram no Senhor Todo-Poderoso. Então muitos planejam a cada novo ano e são decepcionadas porque não tomam o conselho do Senhor e portanto são frustrados. Mas os planos de Deus não são frustrados. Se você confia nele, você não será frustrado. De igual forma, muitos não confiaram as suas vidas nas mãos do Filho de Deus e serão condenados eternamente. Mas ainda há tempo, ainda há esperança. Confia tuas expectativas futuras nas mãos de Deus, porque ainda há tempo aceitável, ainda é dia da salvação. Portanto, buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto de vós, e o Senhor então te salvará. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Nossa Deus.